Meus pais entraram na minha casa e rasgaram o meu passaporte, só porque faria uma viagem internacional, enquanto minha irmã não tinha conseguido tirar o passaporte dela. Além disso, me obrigaram a pagar uma viagem para eles e para ela. Foi então que meu marido fez isso. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Eu sempre soube que minha família tinha uma relação peculiar com a justiça e o favoritismo, mas nunca imaginei que chegaria ao ponto de ver meu próprio passaporte rasgado diante dos meus olhos, como um castigo por algo que não fiz. Meu nome é Mariana, tenho 29 anos e sou casada com o homem mais maravilhoso que já conheci, Daniel. Ele é advogado, dono de uma firmeza e de uma paciência que sempre me ajudaram a manter o equilíbrio diante do caos familiar que me cerca. Mas dessa vez, nem toda a calma do mundo poderia evitar o turbilhão que estava prestes a se desenrolar. Tudo começou quando decidi que faria minha primeira viagem internacional. Trabalhava duro há anos, guardando cada centavo, e finalmente tinha a chance de conhecer a França, um sonho de adolescência. Os planos estavam traçados, as passagens compradas e a empolgação era incontrolável. No entanto, minha irmã mais nova, Camila, de 25 anos, que sempre teve tudo mastigado pelos meus pais, teve sua solicitação de passaporte negada por conta de uma documentação errada. Em vez de resolver seu próprio problema, ela fez o que sempre fez, chorou para papai e mamãe. Naquela noite fatídica, meus pais entraram na minha casa sem avisar. Encontrei-os na sala, sentados como se fossem donos do lugar. No centro da mesa, meu passaporte. E ao lado, minha irmã com os braços cruzados e um ar de superioridade. Isso aqui é um insulto, minha mãe disse, erguendo o passaporte. Como você ousa planejar uma viagem dessa sabendo que sua irmã não pode ir? Tentei argumentar, explicar que era um sonho meu, algo que não tinha nada a ver com Camila. Mas meu pai apenas balbuciou algo sobre família acima de tudo antes de rasgar as primeiras páginas do documento. Um arrepio percorreu minha espinha ao ouvir o som do papel se partindo. O que você está fazendo? Gritei, avançando para tentar impedir o desastre. Mas era tarde. O passaporte já não existia. Camila sorriu. Simplesmente sorriu, satisfeita, como se tivesse vencido uma competição invisível. Pronto, problema resolvido, ela disse com a voz doce, mas repleta de veneno. Minhas mãos tremiam, a raiva borbulhava em meu peito, mas a próxima bomba ainda estava por vir. Você vai pagar uma viagem para todos nós, minha mãe continuou, ignorando minha expressão de choque. Nada de egoísmo. Vamos todos para o Nordeste juntos. Camila merece relaxar depois desse estresse. Era inacreditável. Eles não apenas destruíram meu sonho, mas agora exigiam que eu bancasse uma viagem para eles. Para minha irmã. Como se eu devesse algo a eles, como se minha felicidade devesse ser sacrificada pelo conforto dela. Meu sangue fervia. Mas antes que eu pudesse responder, Daniel entrou na casa. Ele viu minha expressão transtornada, os restos do passaporte na mesa e, sem hesitar, perguntou: o que está acontecendo aqui? Meu pai se levantou, inflando o peito como se fosse um rei ditando leis. Estamos colocando Mariana no lugar dela. Ela pensa que pode viajar pelo mundo enquanto sua irmã fica para trás? Daniel cruzou os braços, encarando-os com um olhar afiado. E a solução de vocês foi invadir nossa casa, rasgar um documento oficial e ainda obrigá-la a pagar uma viagem para todo mundo? Sua voz era calma, mas carregada de gelo. Eu conhecia aquele tom. Alguém estava prestes a ser colocado no devido lugar. Houve um momento de silêncio desconfortável. Meus pais não estavam acostumados a serem confrontados. Minha irmã, por sua vez, apenas revirou os olhos, como se tudo fosse um drama desnecessário. Mariana é rica agora. Ela zombou. Tem que pagar nossa viagem, sim. Não sou eu que vou trabalhar igual uma escrava para isso. Foi quando Daniel sorriu. Não um sorriso feliz, mas um daqueles que precedem a tempestade. Ah, mas isso vai mudar. Ele olhou diretamente para minha irmã.
Se quer luxo, Camila, é melhor começar a trabalhar para bancar seus próprios caprichos. A expressão dela mudou na hora, e eu soube que aquilo era apenas o começo de uma batalha que eu nunca deveria ter precisado travar. A tensão pairava no ar enquanto meus pais e minha irmã absorviam as palavras de Daniel. Minha mãe foi a primeira a reagir, soltando um riso debochado, como se a ideia de Camila trabalhar fosse uma piada absurda. Ora, Daniel, você não entende como as coisas funcionam nessa família, disse ela, cruzando os braços. Mariana sempre ajudou a irmã. Isso não é nada demais. Daniel manteve a expressão séria. O problema não é ajudar, mas sim ser explorada. E isso acaba agora. Meu pai se levantou, sua presença sempre imponente, tentando intimidar Daniel. E o que você vai fazer? Nos expulsar? Mariana é nossa filha. Ela tem obrigações com a família. Dessa vez, fui eu quem respondeu. Tenho obrigação de cuidar da minha vida. Minha voz ecoou pela sala, e pela primeira vez, vi um lampejo de surpresa nos olhos da minha irmã. Talvez ela não esperasse que eu finalmente tomasse uma posição firme. Vocês destruíram meu passaporte, continuei. Vocês sabotaram meu sonho e agora exigem que eu pague uma viagem para vocês? Acreditam mesmo que isso é normal? Camila bufou e jogou os cabelos para trás. Deixa de drama, Mariana. É só um passaporte. Daniel bateu os punhos sobre a mesa, chamando a atenção de todos. Rasgar um documento oficial é crime. Invadir nossa casa sem permissão também. E mais ainda, chantagear Mariana para pagar algo contra a vontade dela. O silêncio foi absoluto. Meus pais nunca tinham sido confrontados dessa forma. Eu podia ver o incômodo crescendo nos olhos deles. Meu pai tentou manter a compostura. Mariana sempre ajudou a família. Ela sempre foi nossa filha obediente. Fechei os olhos por um momento e respirei fundo. Mas agora eu sou uma mulher independente. E não vou mais aceitar esse tipo de abuso. Minha irmã riu, mas dessa vez o riso pareceu nervoso. Abuso? Agora tudo é abuso para você? Daniel se levantou, caminhando até a porta. Vocês têm 30 segundos para sair da nossa casa antes que chamemos a polícia. O choque no rosto dos meus pais foi impagável. Minha mãe tentou argumentar, mas dessa vez meu pai segurou o braço dela e a puxou em direção à porta. Camila olhou para mim com fúria nos olhos, mas eu não recuei. Quando finalmente fecharam a porta atrás de si, senti meu corpo relaxar. Mas eu sabia que isso estava longe de terminar. Daniel segurou minha mão e sorriu. Isso foi apenas o primeiro round. E ele tinha razão. Meus pais e Camila nunca aceitariam um não tão facilmente. Mas dessa vez, eu estava pronta para lutar. Nos dias que seguiram, a casa estava mais silenciosa. Eu e Daniel focamos em reconstruir a nossa rotina, tentando não dar mais espaço para as tensões familiares. Contudo, algo me dizia que aquela vitória não duraria por muito tempo. Como sempre, minha família nunca aceitava um não. Minha mente estava agitada, me perguntando até onde eles seriam capazes de ir para tentar retomar o controle sobre a minha vida. A primeira surpresa veio uma semana depois. Estávamos em uma tarde tranquila quando o interfone tocou. Daniel foi até a porta e, ao ver quem era, me chamou. Mariana, você precisa ver isso, disse com um tom preocupado. Quando cheguei à porta, vi uma figura familiar. Era o advogado de meu pai, um homem chamado Hélio, que sempre fazia os favores para a família. Boa tarde, Mariana. Daniel, ele disse educadamente, mas com um ar de desconforto. Eu vim a pedido de seu pai. Eles querem uma conversa. Eu podia ver o desconforto nos olhos dele. Hélio não estava acostumado a lidar com confrontos diretos, e certamente sabia que, com Daniel ali, as coisas não seriam tão simples. Daniel, com a mesma calma que o caracterizava, respondeu sem hesitar: eles já vieram aqui e tomaram uma decisão. Não estamos mais dispostos a negociar. Hélio olhou para mim e, de forma quase apologética, acrescentou:
eu entendo, mas o seu pai acredita que a situação ainda pode ser resolvida de forma amigável. Ele está com um documento que, segundo ele, precisa ser assinado por você. Eu franzi a testa. Um documento? O que seria isso? Uma tentativa de me convencer a ceder? Não há nada a ser resolvido, Hélio. A decisão está tomada. Eu estava firme nas palavras, mas uma sensação de insegurança começava a crescer em meu peito. O que mais eles poderiam inventar? Hélio tentou uma última cartada. Mariana, não tome decisões precipitadas. Seu pai, ele sempre foi o melhor para você. Às vezes, a gente precisa abrir mão de algumas coisas para o bem da família. Isso é o que ele quer. Não há necessidade de brigar. Eu não aguentei. As palavras que ele usava, sempre tão manipuladoras, me fizeram sentir como se estivesse voltando no tempo, para quando eu era apenas uma menina tentando agradar a todos ao meu redor, sem poder seguir minhas próprias escolhas. A raiva que eu sentia era intensa, mas não podia deixar que isso me dominasse. Respirei fundo e olhei para Daniel, que estava ao meu lado, firme como uma rocha. Eu vou te pedir para sair, Hélio. E, se você continuar com esse tipo de ameaça, eu vou registrar um boletim de ocorrência por assédio. Hélio não disse mais nada. Ele apenas olhou de um jeito que me fez entender que, embora não quisesse se envolver diretamente, ele também estava ciente do quanto minha família poderia ser impositiva. Ele se afastou, e a porta foi fechada com força. Agora, havia algo mais em jogo. Não só eu precisava continuar com a minha vida, mas precisava proteger o que me restava de autonomia. Essa batalha estava longe de terminar, e eu sabia que a luta estava apenas começando. Nos dias seguintes, Daniel e eu tentamos voltar ao normal. Trabalhos, conversas tranquilos, mas meu coração ainda batia acelerado com o medo constante de que minha família aparecesse novamente. Eles não aceitariam um não de forma tão fácil, e algo me dizia que o pior estava por vir. E não demorou para que isso acontecesse. Naquela sexta-feira, quando o sol começava a se pôr, meu celular tocou. Era uma mensagem de texto. De Camila. Agora você vai entender o que é ser humilhada. A justiça vai ser feita. Prepare-se para perder tudo. Eu girei o celular nas mãos, incapaz de processar a ameaça. Como ela ousava fazer isso? Não bastava me ver livre de sua manipulação? O que ela queria agora? Rapidamente, procurei ligar para Daniel, mas antes que pudesse completar a ligação, outra mensagem chegou, desta vez de meu pai. Estamos te dando uma última chance. Ou você cede e paga pela nossa viagem, ou vai ver o que acontece quando uma família é ignorada. Aquilo foi a gota d'água. O pânico me atingiu de uma vez, mas também me trouxe uma certeza: eu não poderia mais ser passiva. A partir daquele momento, minha luta não seria apenas contra eles, mas por algo que nem eu mesma entendi ainda: minha própria liberdade. Daniel, temos que agir agora, falei, com a voz trêmula, mas determinada. Ele me olhou, com um olhar que demonstrava que, finalmente, ambos sabíamos que a linha de frente dessa batalha se tornará nossa. Agora a gente vai mostrar a eles o que significa desafiar a nossa paz, ele disse com firmeza. E foi ali, naquela sala, com o cheiro do medo misturado com a adrenalina, que percebi que a guerra estava prestes a começar. Nos dias seguintes à ameaça de Camila e meu pai, a tensão era palpável. Eu sentia como se estivesse vivendo em um pesadelo, onde tudo ao meu redor tentava me arrastar de volta para um lugar de subserviência, e a cada novo dia, a situação parecia mais sufocante. Eu sabia que não poderia mais ceder, não importava o preço. Daniel estava ao meu lado, mas o medo de perder o controle da minha vida estava me consumindo. Na manhã de segunda-feira, o inevitável aconteceu. Meu pai apareceu novamente, desta vez com um outro advogado ao lado. Era um homem de meia idade, com um terno caro e um semblante sério, que me deu um aperto no peito. Ele olhou para mim com uma expressão de desdém, como se já soubesse que eu não teria escolha a não ser ceder. Não era apenas uma visita, era uma imposição. Mariana, bom dia. Meu pai entrou sem esperar permissão, com o rosto fechado.
O advogado, que se apresentou como Paulo, seguiu-o, carregando uma pasta em mãos. Meu coração acelerou quando percebi que ele trazia algo comigo. Não uma conversa, mas uma exigência. Daniel levantou-se rapidamente. Ele já havia sido avisado de que algo estava prestes a acontecer, mas ver meu pai ali, novamente, era como uma repetição de uma tragédia. Eles nunca paravam. Eles não podiam ver um não como resposta. O que está acontecendo agora, pai? Perguntei, tentando manter a calma. Olhei para Daniel, que me deu um leve aceno de cabeça, indicando que estava pronto para qualquer coisa. Meu pai olhou para o advogado e, com um movimento brusco, Paulo abriu a pasta e retirou um documento. Ele o estendeu para mim, com um olhar frio, quase desinteressado. Mariana, isso é o que temos para resolver essa situação. Seu pai quer que você assine esse acordo. Ele resolverá todas as pendências da família, e, claro, nos permitirá esquecer essa história de viagem, se você fizer o que é certo. Eu olhei para o documento, mas antes de qualquer coisa, Daniel já havia se aproximado, pegando o papel das mãos de Paulo sem pedir permissão. Ele começou a ler em voz baixa, e eu sabia que ele estava tentando processar o conteúdo o mais rápido possível. Eu sentia uma tensão crescente no ar. O que aquele papel dizia? O que estava acontecendo? O que é isso? Daniel perguntou, com a voz tensa. Ele estava segurando o documento, mas seus olhos não se afastavam daquilo. Eu sabia que ele tinha lido algo que não estava certo. Algo que os olhos de meu pai tentavam esconder. Esse documento, Daniel começou, sua voz firme, mas com uma raiva que começava a transbordar, é um acordo de cessão de bens. Aqui, Mariana está sendo forçada a assinar para transferir uma parte significativa de seus bens para a família. E mais, isso inclui a sua conta bancária e, ele fez uma pausa, visivelmente chocado com o que estava lendo, também seu patrimônio pessoal. Tudo para que a unidade familiar seja mantida. Minha mente começou a girar. Não podia ser verdade. Eu sentia as palavras de Daniel reverberando em minha cabeça. Meu pai e Camila estavam tentando algo ainda mais profundo, eles queriam meu dinheiro, minhas economias, meus bens. Era como se, além de destruírem meu passaporte e meu sonho, agora quisessem arrancar tudo que eu havia conquistado com tanto esforço. Isso não é possível! Exclamou Daniel, olhando diretamente para meu pai. Ele estava furioso, mas também havia um medo visível em seus olhos. O medo de que algo maior estivesse por trás daquela exigência. O medo de que minha família estivesse disposta a tudo para me destruir. Eles querem o que é seu, Mariana. Não só o que é seu, mas também a sua liberdade. Eu olhei para meu pai. O homem que sempre tentei agradar, que sempre foi o pilar de tudo que acreditava ser a base da minha vida. Como ele pôde chegar a esse ponto? Como ele e Camila poderiam ser tão cruéis? A raiva misturava-se com a incredulidade. Eu não sabia o que era pior, a traição ou o medo de que eles tivessem, realmente, o poder de me arrancar tudo. Meu pai, por outro lado, estava impassível. Ele me olhou com desdém, como se tudo aquilo fosse normal, como se eu estivesse sendo ingrata por resistir a ajudar minha família. Mariana, você não entende. Isso não é um castigo. Isso é o que é justo. A família precisa estar unida. E esse acordo só é uma formalidade. Assine, e tudo se resolverá. Caso contrário, você terá que lidar com as consequências. Eu olhei para Daniel, e vi que ele também estava sentindo o peso da situação. Aquilo não era apenas uma ameaça contra mim, era uma ameaça contra nossa vida juntos. Eles não queriam que eu vivesse em paz. Eles queriam controle. Queria que eu fosse uma marionete. Daniel segurou minha mão com força, e eu percebi o quanto ele estava comprometido com nossa luta, o quanto ele sabia que aquela batalha seria diferente de todas as outras. Ele não estava apenas tentando me proteger. Ele estava disposto a enfrentar o sistema familiar, a expor todos os jogos sujos que minha família usava para se manter no topo. Mariana, ele disse, com firmeza, sem tirar os olhos de meu pai, você não vai assinar esse documento. Isso é um erro que, se for cometido,
pode arruinar a sua vida para sempre. Eu dei um passo atrás, sentindo a pressão aumentar. O que eles iriam fazer agora? A tensão na sala era insuportável. O documento que meu pai queria que eu assinasse continuava ali, sobre a mesa, como uma ameaça silenciosa. Eu sentia o peso do papel como se fosse um fardo, e sabia que assinar aquilo seria minha ruína. Não só a minha, mas de tudo que eu havia construído até ali. O que queriam de mim não era apenas uma simples assinatura, mas uma abdicação completa do meu direito de ser dona da minha própria vida. Mas Daniel, com sua firmeza e calma, não estava disposto a permitir que eu fosse mais uma vítima das chantagens de minha família. Ele, como advogado, sabia exatamente o que fazer, e essa era a vantagem dele em relação a eles. Ele sabia onde as falhas estavam, onde a lei poderia ser usada contra eles, e como virar o jogo a nosso favor. E foi naquele momento que ele tomou a decisão de lutar, não apenas para me proteger, mas para fazer minha família pagar pelas atrocidades que haviam cometido. Daniel olhou para meu pai e o advogado, agora em silêncio, aguardando uma reação. Ele não estava intimidado, nem um pouco. Ele sabia que não estava lidando apenas com uma disputa de família, ele estava lidando com uma tentativa descarada de manipulação, abuso e até mesmo crime. E ele tinha os conhecimentos necessários para enfrentá-los. Ele me olhou com os olhos firmes, como se soubesse exatamente o que fazer. Eu não vou permitir que você faça isso com a minha esposa, disse ele, com a voz grave, mas controlada. E mais, isso não vai acabar bem para vocês, porque não vamos nos calar. Vamos processar todos. Esse acordo é fraudulento, e o que você está tentando fazer é uma tentativa de extorsão. Eu olhei surpresa, mas ao mesmo tempo aliviada. Ele estava tomando as rédeas da situação. Eu sabia que, com ele ao meu lado, minha família não teria a menor chance de me manipular novamente. Daniel pegou o documento e o examinou mais uma vez, como se estivesse buscando algo específico. Ele já sabia que aquele papel estava cheio de falhas jurídicas. E a certeza de que poderia vencer me deu uma força renovada. Ele virou-se para mim, seu rosto sério e decidido. Mariana, esse contrato é ilegítimo. Eles tentaram usá-lo como uma ferramenta para nos submeter, mas a lei está do nosso lado. Vou processá-los por abuso de poder, e mais, vamos buscar uma indenização para você por todos os danos que causaram. A cada palavra que ele dizia, eu sentia o peso da injustiça ser diluído, como se finalmente houvesse uma luz no fim do túnel. Ele não estava apenas me defendendo. Ele estava criando uma estratégia para expor tudo o que minha família havia feito. E eu não poderia pedir por uma defesa mais forte do que a que ele estava me oferecendo. O processo começou rapidamente. Daniel, com sua experiência e conhecimento de como o sistema jurídico funcionava, sabia exatamente como colocar minha família contra a parede. Ele começou a reunir provas, desde a tentativa de manipulação e chantagem de Camila até a invasão de nossa casa por meus pais, quando destruíram o meu passaporte. Não havia como negar que eles haviam ultrapassado todos os limites. Nos dias seguintes, recebemos a visita de um oficial de justiça. Era um momento que eu temia, pois sabia que, ao iniciar o processo contra meus pais e minha irmã, algo dentro da família mudaria para sempre. O olhar de desdém e de poder de meu pai parecia mais ameaçador do que nunca, e Camila, com seu sorriso arrogante, parecia esperar que tudo terminasse em seu favor. Mas a primeira audiência foi um balde de água fria para eles. Daniel apresentou todas as evidências de abuso e coação, mostrando que minha família havia tentado me forçar a assinar um contrato que não só era ilegal, mas também claramente prejudicial à minha liberdade e aos meus bens. Ele argumentou que, por serem meus familiares, haviam se aproveitado da confiança que eu depositava neles para realizar um crime de extorsão. A sala estava silenciosa enquanto o juiz ouvia atentamente, e eu podia sentir que a balança da justiça estava se inclinando a nosso favor. Ao longo das semanas seguintes, a pressão aumentava, mas Daniel nunca vacilou. Ele sabia que a vitória seria nossa, pois sua estratégia estava bem fundamentada, e ele estava determinado a garantir que minha família pagasse pelo que havia feito. O grande momento chegou quando, finalmente, o juiz emitiu sua sentença. Durante a audiência final, Daniel se levantou e apresentou um argumento arrasador. Ele não apenas refutou todas as alegações de meu pai e minha irmã,
como também destacou a forma como haviam manipulado nossa relação familiar em benefício próprio, sem qualquer consideração pela minha felicidade ou pelo que eu havia conquistado. Minha esposa não deve nada a esses indivíduos, Daniel afirmou, sua voz firme e cheia de convicção. O que eles tentaram fazer foi destruir a autonomia dela, e por isso, ela deve ser compensada. Eles devem pagar pelas suas ações. O silêncio tomou conta da sala, e a tensão estava em seu auge. Eu olhei para Daniel, sentindo um misto de orgulho e alívio. Ele estava lutando por mim da maneira mais justa possível, e estava prestes a ganhar. O juiz então anunciou a decisão. O contrato apresentado por seus pais e sua irmã é anulado por fraude e coação. Além disso, a família de Mariana será obrigada a pagar uma indenização por danos emocionais e materiais, conforme solicitado pela parte autora. Eu senti um peso se dissipar dos meus ombros. A vitória não significava apenas a anulação do contrato, mas o reconhecimento do que minha família tinha tentado fazer comigo, manipular, controlar e, principalmente, destruir minha liberdade. Mas o mais gratificante foi ver os rostos de meu pai e de Camila, quando a sentença foi lida. Eles estavam atônitos, incapazes de acreditar no que havia acontecido. Para mim, foi a vitória de algo maior do que o processo judicial. Foi a vitória sobre o abuso, sobre a manipulação e sobre tudo o que eles haviam tentado me fazer acreditar que era normal. Após a sentença judicial, a vida de minha família não seria mais a mesma. A indenização que meus pais e Camila tinham que pagar não seria uma quantia pequena. Eles estavam acostumados a viver de aparências, a sentir que sempre poderiam contar com os privilégios e os caprichos impostos por anos de abuso. Mas agora a realidade era outra. Eles teriam que arcar com as consequências de seus atos, e isso significava que teriam que se virar sozinhos para juntar o dinheiro necessário para a indenização. Camila, que sempre viveu à sombra do que os outros conquistavam, se viu de repente obrigada a procurar um emprego. A princípio, ela resistiu. Não estava acostumada a fazer nada sozinha, sempre esperando que os outros resolvessem por ela. No entanto, a pressão financeira era implacável, e o juiz tinha sido claro. Ela teria que pagar sua parte da indenização e aprender a arcar com suas responsabilidades. Camila, então, foi trabalhar em um café local, algo bem abaixo do que ela imaginava para sua vida. No início, ela parecia desconfortável, mas aos poucos começou a entender o que significava trabalhar duro para conquistar o próprio sustento. Por mais que isso fosse um golpe no ego, algo que ela nunca havia experimentado antes, sabia que não havia alternativa. Se eu esperava que a experiência fizesse Camila mudar completamente, me enganei. Embora ela começasse a se adaptar ao trabalho, ainda existia uma sombra de arrogância em seu comportamento. Ela não aceitava muito bem a situação e tentava minimizar os esforços que estava fazendo. Mas para mim, isso não importava. A lição havia sido dada. Camila precisava aprender a lição de que nada vem sem esforço, e eu estava tranquila sabendo que ela começaria a entender a realidade da vida, algo que antes parecia estar além de sua compreensão. Os meus pais também passaram a buscar maneiras de juntar dinheiro. Meu pai, que sempre se orgulhou de ser o pilar da família, viu-se forçado a aceitar trabalhos temporários para complementar sua renda. Ele se envolveu em alguns pequenos projetos de consultoria, mas o dinheiro que ele ganhava mal dava para cobrir as despesas. Minha mãe, por sua vez, começou a vender itens usados pela internet, além de se envolver em pequenas vendas de objetos de segunda mão para ajudar a arrecadar a quantia necessária. Eles não tinham mais a rede de apoio que antes pensavam ter. O peso da sentença e a obrigação de pagarem a indenização fizeram com que tudo o que parecia fácil para eles se tornasse difícil. Enquanto isso, Daniel e eu finalmente conseguimos encontrar um caminho para o que mais importava para mim, a viagem que eu sempre sonhei. O passaporte, que havia sido rasgado pela ação dos meus pais, ainda era um obstáculo. Mas, com a ajuda de Daniel e de seu conhecimento jurídico, conseguimos resolver a situação de forma inesperada. Ele conseguiu entrar em contato com um advogado especializado em questões de documentos rasgados e obsoletos, e após algum tempo de negociação e processos burocráticos, conseguimos revalidar o passaporte e emiti-lo novamente. Era uma vitória importante para mim. Uma vitória que representava a recuperação de algo que havia sido arrancado de forma tão cruel e injusta.
Com o passaporte finalmente em mãos, Daniel e eu, após meses de espera e de batalhas, conseguimos planejar a viagem dos nossos sonhos. A França, o destino que eu sempre desejei conhecer, estava mais próxima do que nunca. Era a realização de um sonho que parecia ter sido destruído pela família, mas que agora se tornava uma nova realidade, em um momento em que eu finalmente me sentia livre e pronta para viver por mim mesma, sem mais amarras, sem mais pressões. Enquanto isso, Camila e meus pais continuavam a batalha silenciosa para conseguir juntar o dinheiro da indenização. Eles não tinham mais o apoio da minha generosidade, e a vida se tornava cada vez mais difícil para eles. Eles não podiam mais contar com o que queriam, e a frustração de ver sua vida confortável se despedaçar estava estampada em seus rostos. Mas, ao contrário do que costumavam fazer, eles não podiam mais exigir nada de mim. Eu não estava mais disposta a ser a boazinha que resolve os problemas deles. Essa parte de mim, a que vivia para agradar e satisfazer as expectativas familiares, já tinha morrido há muito tempo. Quando finalmente fizemos nossa viagem para a França, foi como uma libertação. A sensação de pisar naquele solo, ver as ruas que eu só conhecia de livros e filmes, foi indescritível. Daniel e eu passeamos pelas avenidas de Paris, comendo croissants fresquinhos, visitando os museus, caminhando pela Champs-Élysées. Cada passo era uma conquista, cada momento era a realização de um sonho que eu jamais pensei que conseguiria viver. E enquanto estávamos lá, vivendo nosso sonho, meus pais e Camila estavam aqui, tentando lidar com as consequências de suas ações. E, claro, como eu já imaginava, eles não conseguiam mais esconder o ressentimento. Camila, em particular, ficou furiosa ao ver nossas postagens nas redes sociais. Eu sabia que ela odiava ver minha felicidade em plena Paris, enquanto ela trabalhava em um café, longe de tudo que achava que merecia. Minhas publicações eram acompanhadas de perto, e cada foto, cada legenda, parecia ser uma facada no ego deles. Isso, para mim, era a verdadeira recompensa. Eu não precisava mais me preocupar com a opinião deles. O que eles pensavam não tinha mais poder sobre a minha vida. Eu finalmente estava vivendo para mim mesma, sem medo de represálias ou de ser punida por minhas escolhas. A viagem foi a coroação de uma nova fase, onde eu estava no controle da minha própria felicidade. E, quando voltamos para casa, o que me restava não era mais a preocupação com os problemas familiares. Eu e Daniel sabíamos que, por mais que as coisas fossem difíceis, nós conseguimos fazer tudo o que era possível para seguir em frente. Nossa liberdade estava consolidada, e nada mais poderia nos impedir de viver a vida que sempre quisemos. Assim, a justiça não foi apenas um processo legal. Foi uma mudança de mentalidade, uma oportunidade de reconstruir nossas vidas. E a verdade, no final, foi simples: a vida que minha família tanto tentava controlar já não estava mais sob o domínio deles. Eu havia finalmente conquistado minha independência, minha paz e meu sonho. E o que restava para os outros era apenas acompanhar minha jornada de longe, através de fotos, posts e lembranças de um passado que nunca mais voltaria. Se você gostou dessa história e quer ver mais conteúdos como esse, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. E compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam acompanhar essa jornada de superação. Quero saber de onde você está assistindo, então deixe um comentário dizendo sua cidade, e eu vou dar um coraçãozinho na sua mensagem. Vamos espalhar essa mensagem de força e liberdade para todos. Não perca a chance de fazer parte dessa comunidade. Até o próximo vídeo.